Olá, queridos amigos, é com muita alegria que nos reunimos na Sala Unidos pela Doutrina Espírita, hoje 24 de julho, para mais um estudo doutrinário do nosso livro Segurança Mediúnica, aonde vamos buscar o nosso crescimento, a nossa evolução. Vamos buscar junto aos nossos bons amigos que aqui se encontram nos recepcionando para nos conduzir a um equilíbrio, nos conduzir à luz do Pai Maior. Então, Senhor, permita que neste momento nós possamos nos envolver na Tua luz divina. Nos dê, Senhor, a Tua inspiração em nosso estudo de hoje e nos sustente durante toda a nossa reunião através dos Teus mensageiros. Que os benfeitores espirituais façam com que possamos compreender com inteligência as palavras do Teu ensinamento de luz e com o coração colocá-las em prática em nosso dia a dia. Que nossas provas, expiações sejam por nós aceitas como lições importantes para a nossa evolução espiritual. Que as experiências positivas e felizes sejam vivenciadas com equilíbrio e gratidão, e que as negativas sejam compreendidas como necessárias às conquistas de novas virtudes. Que o nosso protetor espiritual, Bezerra de Menezes, esteja sempre ao nosso lado, fortalecendo-nos, inspirando-nos a compreensão. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome, em nome de Francisco Cândido Xavier, que neste momento, junto à espiritualidade amiga, eles possam nos assessorar, nos conduzir a este trabalho de amor. Mas acima de tudo, em nome do nosso Pai de amor e bondade, iniciamos nosso estudo de hoje. Permaneça conosco, Senhor, agora, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem de hoje é do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Padui Filho, pelo espírito de André Luiz. Ele nos fala sobre Deus e a Terra. A Terra ainda é o palco do ódio, mas Deus acena com amor. É clima de desespero, mas Deus esparce o alívio. É sementeira do egoísmo, mas Deus convida a caridade. É abrigo de sofrimento, mas Deus oferta consolo. É paisagem de discórdia, mas Deus providencia a paz. É muralha do orgulho, mas Deus estimula a virtude. É vulcão da violência, mas Deus semeia a brandura. É território de aflição, mas Deus estende o remédio. É morada do infortúnio, mas Deus inspira a fraternidade. É cenário da miséria, mas Deus favorece com o trabalho. É verdade que a terra ainda é o vale de dor e lágrimas, a serviço da evolução espiritual, mas foi nela que um dia nasceu Jesus
para revelar o amor a Deus, a solução para torná-la um mundo melhor e a transformação moral de cada um, seguindo a recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então essa é a nossa mensagem de harmonização, e que possamos, num só pensamento de fraternidade, buscar em cada palavra, em cada sentido que nos une ao verdadeiro amor, e que possamos compreender e multiplicar todo o ensinamento que buscamos com a humildade, e que possamos ser justos, servir sempre, sem olhar a quem. Que neste momento, em nossos lares, se façam presente a luz divina do Pai, nos dando esta oportunidade da cura que tanto precisamos, não só para o físico, mas para o nosso espírito. Obrigada, Senhor, por fazermos partes da tua vida, do teu ensinamento. Que assim se faça presente neste momento na sala Unidos pela Doutrina Espírita. Muito bem, estão todos bem? Hoje eu tô sentindo assim algo diferente. Algo muito bom. Vou deixar aqui mais um pouquinho aqui. Que bom, é isso aí, Cris. Semana passada nós falamos sobre a escola do médium, né? Vocês lembram? O que seria essa escola do médium? Quanta coisa nós buscamos no ensinamento, né? Quantas pessoas nós vivenciamos e compartilhamos, conhecemos, fizemos parte, às vezes, por pouco tempo, por poucas horas, né, com algumas pessoas, né? E aquelas pessoas que passam na nossa vida, muitas ficam marcadas ali no nosso coração. A gente nunca mais esquece. Pessoas que a gente troca uma informação, pessoas que a gente passa a admirá-las, pessoas que a gente passa a respeitá-las, e mesmo aquelas que a gente não tem afinidade, que a gente também carrega no coração. Eu posso dizer para vocês que essas que realmente fazem a diferença na nossa vida. São essas pessoas que fazem a gente crescer, refletir e nos tornarmos pessoas melhores. Não são aquelas que nos dão a plenitude, o amor, né, que tanta gente busca. São aquelas que não nos dão o amor, que fazem a gente correr atrás deste amor, que fazem com que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente perdoe, que a gente passe a vê-las com outros olhos, que a gente tenha resignação, que a gente tenha disciplina, que a gente tenha essa amorosidade, né, para com todos. Então, o nosso livro aqui, Segurança Mediúnica, quando João Nunes Maia, através de Miramês, nos traz grandes ensinamentos e fala sobre essa escola dos médiuns, né? O que ele quis se referir com esse título? Que é o nosso ensinamento, né? Aquilo que vamos aprender,
Mas não basta só aprender, é praticar. Vou aprender, né? Ler e deixar armazenado dentro do nosso psique, da nossa mente, isso é o mais fácil. Mas o praticar no dia a dia é que é o difícil. Esse é o mais difícil. Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente estudar, mais vai ser cobrado de nós. Por quê? A gente passa a ter o conhecimento, o esclarecimento. Então a gente não vai ter desculpa, né, de dizer depois, eu não sabia, ninguém me falou nada, eu não mudei porque não sabia como que eu deveria agir. Mas se a gente faz parte dessa escola dos médios, né, de um si todo, como não saber? Se hoje a gente tem uma facilidade tão grande, né, da mídia, tudo hoje tu coloca na internet, coloca no Google, tu tem as respostas. E a Sil diz, é praticar o nosso exercício diário. E cada um de nós sabe o que é que nós temos que praticar. A Sil sabe o que ela precisa praticar hoje. Quando ela acordou, ela sabe o que ela precisava colocar em prática. Nós sabemos. Eu não tenho como saber o que vocês precisam praticar, mas cada um de vocês sabe o que precisa. Eu sei daquilo que eu necessito. Então, quando nós passamos a conhecer a si mesmo e trabalhar essas arestas, trabalhar vamos dizer, essas dificuldades que temos dentro de nós, né? A gente passa a ter uma leveza, a gente passa a entender, a compreender, e aí o amor passa a ser vivido. O amor passa a ser prioridade. Quando a gente sente aquele gostinho bom da leveza da alma e do corpo, como se tirasse, né, aquele saco de batata das costas, eu disse, puxa, como que eu nunca tinha pensado nisso, ter tirado esse saco que está me incomodando tantos anos, né? E a gente sente o gostinho bom, né, do amor, da paciência, da confiança, da tranquilidade. Então, quando a gente passa a ter tudo isso, a gente vai se integrar, vai se inteirar naquele grande compromisso que assumimos com a sociedade espiritual, com a família espiritual. Vamos poder ser útil, vamos poder ser um exemplo para com aqueles que ainda são tão desanimados. Mas o exemplo, como vocês colocaram, da indulgência, da paciência, do amor, da fraternidade, de saber escutar sem corromper os assuntos, saber sempre levar uma palavra de consolo e nunca ir lá destruir, né, em segundos aquilo que para aquela pessoa ainda é tão difícil, como diz a Sil, perdoar. Sem julgar, sempre se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso está dentro dessa escola de médios. Como que eu vou ser um trabalhador confiável, né, se ainda a minha moral, aquilo que eu busco, eu cobro tanto dos outros, mas em verdade para comigo eu sou falso, né? Então, aqui no nosso livro, ainda bem no finalzinho desse item 7,
que a gente começou a semana passada e hoje vamos encerrar esse item. Miramês, através de João Nunes Maia, fala que todos somos médios. Quem não sabe disso? Mas não basta sermos medianeiros dos espíritos. É preciso verificarmos a lei de atração que rege e sustenta todos os mundos. A gente sabe que existem muitas moradas, não é verdade? Vocês acreditam que existem muitas moradas? Pois é. Então, nessas moradas existem vidas, né? Cada morada existe um responsável. Assim como o planeta Terra, quem é o responsável pelo planeta Terra? Quem foi o nosso governador? E acima de Ismael, quem foi? Jesus. Então vocês imaginam que Jesus delegou o seu sucessor, que é Ismael, o governador, para administrar, né? Mas vocês imaginam que esses outros planetas que existem, outras moradas, existem outros espíritos elevados, como Jesus, que coordena? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Bem, meus amados, vocês sabiam? Quem já leu o livro Caminho de Luz? Quem já estudou ele? Isso não é bem pensado, não é a Rua que inventou, não. Então, quando a gente passa a estudar e buscar todo esse esclarecimento, a gente diz, meu Deus, eu não sei nada, não sabia nada. Então, quando a gente vai atrás, estuda, busca, a gente diz, nossa, quanta coisa que a gente precisa aprender. Então, esse livro, Caminho de Luz, nos esclarece desde quando o mundo é mundo. Então, esse livro também, Missão do Brasil, né? Que é importante a gente estudar e ler, entender. Que a gente vai passar Chico Xavier. A gente vai passar a entender todo esse processo, né? Escola do Médio, quem foi Jesus, qual foi a missão dele, o que ele veio nos trazer, né? Por que que ele foi escolhido para ser esse emissário? Por que ele foi determinado a estar aqui na Terra, nos trazer grandes ensinamentos? Então, quando a gente passa a buscar, estudar, a gente passa a entender muitas coisas. Que a gente está muito longe, né? Muito longe de achar que essa existência nossa é a única. Nós vamos ter que reencarnar muitas vezes. Muitas, para chegar a ser um espírito puro. Vocês imaginam
Quantas reencarnações, quantos anos, milhões de anos. Jesus chegou a esse topo máximo de ser um espírito puro. Então nós temos que não desperdiçar esta oportunidade de estarmos nesta existência, fazermos parte dessa escola mediúnica, onde podemos trabalhar e recuperar tudo aquilo que nós deixamos passar. Por preguiça, por vaidade, por orgulho, né? Então, atrás, para teus canais mediúnicos, o que és nos caminhos de cada dia. O diz-me com quem andas, que te direis quem és. É muito importante para os médios e mais importante ainda é o diz-me o que és, que te direis com quem andas. Vocês conseguem entender essa colocação? O diz-me com quem andas, que te direis quem és? Alguma vez a gente já parou e pensou, analisou, fez uma reflexão: quem eu sou? O que eu faço? O que eu poderia fazer de melhor? O que eu estou fazendo de errado? Quem são essas pessoas com quem eu convivo? O que elas me agregam de bom ou ruim? Pois é, Cris. Mas a gente tem que se aprofundar. Não ficar só naquela mesmice, né? Do feijãozinho com arroz. A gente tem que se aprofundar. Buscar lá. E nós temos tantos ensinamentos. Pessoas com conhecimentos fantásticos que nos dão gratuitamente. Nos ensinam. Faz a gente refletir, faz a gente repensar. Que ainda somos tão pequenos. Mas Deus, quando nos criou, jamais Ele pensou em nos criar impuros. Mas, como a gente sabe, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, entre aspas. Porque nós achamos que temos total liberdade. Mas essa liberdade que todo mundo diz, né? Eu posso escolher o que eu quero. A gente pode, mas todos vão ter que responder pelas suas escolhas. Sejam, né? Vamos ter que responder pelas leis de Deus, como pelas leis do homem. As do homem, vamos supor a Sil, né? De repente inventa de querer fazer topless na cidade dela, sair na rua. Mas eu não tenho meu livre-arbítrio? Tem, mas tu vai ser penalizada por ter usado esse teu livre-arbítrio no lugar errado e na hora errada. Então todos respondem. Pois é. Porque todos, como diz a Cris, usam desse livre-arbítrio, mas vai ter que responder os seus atos. Seja ela pela dor, seja ela pelo amor, mas vai ter que responder. Então nós temos que saber distinguir o que é esse livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de ir e vir, mas nesse ir eu tenho que conhecer as leis de Deus. Porque no vir, eu vou ter que trazer coisas boas. Que vai me agregar não só para o meu mental, mas para o meu físico. E hoje, se nós não tivermos um físico adequado, bom, é complicado. Porque nós precisamos deles. Bem-vinda, Eliana. Nós precisamos do físico para continuar essa caminhada.
Mas e aqueles, Rô, que hoje não conseguem mais usar o seu físico, mas de alguma forma eles não vão deixar de usar? Quantas pessoas que a gente vê debilitadas que perseveram, que não tem perna, que não tem braço, né? Aquele irmão que ia dar palestra deitado na cama, né? Gigante, e chamava ele de gigante deitado, não era esse o nome que usava? Não me lembro se eu estou usando o termo correto. Ele ia palestrar nas casas espíritas, numa cama, levava uma cama. E ele deitado, porque ele não movimentava mais o corpo, só a cabeça. Em nenhum momento ele desistiu. Que aí, olha, grandes ensinamentos que nós temos. Então, o que nos falta, no fundo da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração, é humildade. Humildade de saber, entender e compreender o que cada um nos oferece, por menor que seja. Não desprezar, jamais. Como disse Jesus, né? Eu não quero muito, mas o pouco que cada irmão oferecer ao seu semelhante vai fazer a diferença. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Tanto é que quando ele se reuniu lá com prostitutas, né, com aqueles que enganavam, que mentiam, naquela mesa farta, e veio um irmão e disse: mas como que veio lá um ministro para conhecer ele, conhecer o seu mestre? Mas que mestre é esse que está no meio dos pobres, dos doentes? E aí o que Jesus diz? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí nós temos que escolher, nós fizemos parte dos sãos ou dos doentes? Eu ainda faço parte desses doentes. Eu preciso muito ainda, mas muito, melhorar, crescer, muito. E peço muita misericórdia divina e agradeço pela oportunidade. E peço para que esses irmãos menos esclarecidos, que um dia eles possam acordar e fazer parte de um todo. Então, João Nunes nos diz, através de Miramês, que o primeiro passo do sensitivo é a reforma dos seus costumes. E aí? Será que nós estamos fazendo essa reforma dentro de nós? Se eu sou capaz de estar num trabalho mediúnico, dar uma passagem a um irmão sofredor, ouvir todas as lamúrias dele e compartilhar com todos que estão ali, será que eu não sou capaz de refletir e ver que aquilo ali não é felicidade, que aquilo ali é muito triste e que eu estou tendo uma oportunidade única, né, de conviver, de ouvir com esses irmãos e aprender e melhorar cada dia um pouquinho? Eu digo que ali é a melhor faculdade, a melhor escola de qualquer trabalhador. Vivenciar o que é o ódio, o que é a vingança, o que é a mágoa, o que é o ciúmes, o que é a vaidade. Meu Deus, é uma escola de aprendizado. Então, deixa eu tirar aqui a música.
que aí fica mais limpo o som. Então, ele vem nos dizendo aqui que o mundo inteiro já foi palco de milhões de médios de espíritos das sombras. Faz-se necessário que eles, agora educados e iluminados, sejam médios dos benfeitores da luz. Cabendo a maior parte dessa educação e espiritualização às escolas espíritas, desde que elas não se esqueçam do mestre dos mestres, que subiu para os altiplanos, mas deixou a lição na terra. Vocês imaginam Jesus junto com outros governadores, todos reunidos, trocando informação, traçando uma diretriz para cada sistema, cada planeta. Vocês já pararam para pensar nisso? Já imaginaram? Esses espíritos puros, com uma amorosidade, uma disciplina impecável. Porque quando Jesus passou aqui pela terra, até hoje a gente ouve coisas absurdas dele, né? Que ele também fraquejou, que ele isso, que ele aquilo. Vocês acham que ele viria aqui para a terra para fraquejar? Para ter alguma envolvência com alguma mulher? Vocês já pararam para pensar? Jamais. Assim como Chico Xavier. A missão dele não era ter família, casar, ter filhos, né? Porque oportunidade ele teve. Lembra da história que tinha uma moça que se apaixonou por ele, riquíssima, que o pai foi lá, disse: eu te dou tudo que tu quiser, todo o ouro, toda a fortuna para te casar com a minha filha. E o Chico disse: não, eu já sou casado com o mundo. Então vocês vejam. Pois é, mas a gente é essa cabeça pequena, Cris, porque muitas vezes a gente entra nesse embalo, né? A gente ainda é Maria vai com as outras. Um fala uma coisa, a gente vai lá e acredita. Assim é no nosso dia a dia. São aquelas histórias mal contadas que muitas vezes a gente, não tendo conhecimento, vai lá e passa adiante. Basta a gente ver lá no Facebook. Assuntos que não são verdadeiros, as pessoas estão compartilhando. É por aí que o nosso Miramês fala, essa escola de médios, é a nossa conduta. Cuidar aquilo que fazemos e falamos. Esse amor puro que a Sil fala, essa luz divina, que cada um tem dentro de si, a sua luz própria, ela só se apaga, deixa de existir, se nós permitirmos, se nós abrirmos essa brecha para que a escuridão venha tomar conta de nós. Não existe culpado, culpados somos nós. Então, ele nos diz que faz-se necessário que eles agora, educados, iluminados, sejam médios dos benfeitores da luz. Então, cabendo a maior parte dessa educação, a espiritualização, as escolas espíritas, desde que eles não se esqueçam do mestre dos mestres. Então, todos nós somos herdeiros divinos do Senhor. Quando alguém bater às portas do templo com os dons aflorados, na posição dada por Allan Kardec,
Como médium, não te esqueças das primeiras lições ao iniciando, porque no amanhã ele vai fazer da mediunidade o que o teu exemplo indicar hoje. Inicie o companheiro no trabalho da caridade, que ela é a melhor e a mais bem orientada escola de Jesus. O próximo é sempre a nossa extensão, examina os impulsos dos irmãos que desejam comunicar-se com os espíritos e mostra-lhes os perigos que correm sem o preparo dos sentimentos. A direção de uma reunião espírita é de muita responsabilidade diante dos frequentadores. Nós todos mostramos por fora o que somos por dentro. A escola de médiuns é muito necessária, porque ela vai ajudar a ti mesmo, te libertares das condições humanas, seguindo a intuição divina. O Cristo somente nasce no coração quando o amor nos liberta das barreiras estabelecidas pelas religiões do mundo. Olha que maravilha! Mas como? Como que eu vou me libertar? Como que eu vou ter essas condições, né, de enfrentar barreiras? A gente enfrenta muitas barreiras. Mas quando a gente realmente conhece esse Cristo e conhece o que esse Consolador prometido nos oferece, que é essa doutrina maravilhosa que nos ensina a nos conhecer, a nos libertar, a crer, a dar, a amar, a multiplicar, a gente passa a realmente conhecer quem foi Jesus e o que ele veio fazer aqui na Terra. Como é difícil para nós, né, nessa caminhada nossa. Olha, quantos de nós já passamos por várias provas, né? Por outras religiões. Mas nunca culpe ou julgue as outras religiões. Vamos agradecer pelo aprendizado que tivemos. Vamos, né, tirar proveito de tudo aquilo que também foi ruim ou está sendo ruim ainda na nossa vida. Vamos procurar entender o porquê que estamos passando por isso. Então, muitas vezes a gente deixa de estar na casa espírita, fazer um tratamento, fazer o nosso trabalho, por insegurança nossa, por má informação ou por preguiça. Quando nós não estamos bem, aí que nós temos que ir fazer parte daquele todo. É ali que nós vamos buscar o remedinho que precisamos, porque muitas vezes, sozinhos, a gente não consegue vencer esses obstáculos. A gente sempre vai ter, né, alguém, um ombro amigo, que vai nos dar essa amorosidade que tanto precisamos. Imagina, né? Quem já leu o livro Exilados de Capela, sabe que lá, quantos irmãos foram parar no exilado de Capela? Pessoas com inteligência, pessoas com sabedoria, mas que ainda faltava o quê para esses irmãos que tiveram que reencarnar novamente? Faltavam a eles disciplina e humildade. Quantos hoje já estão numa
desculpa, quantos hoje já estão num outro patamar, que já evoluíram? Quem sabe a história de Dom Pedro II, sabe quem ele foi no passado. E sabe qual foi a missão dele no Brasil. Qual foi a missão dele aqui no Brasil? E quem sabe, já leu, sabe que Dom Pedro II era um médium. Ele psicografava, ele recebia mensagens. Então procura aí, vai lá no Face, coloca lá Dom Pedro II, que lá tem uma pessoa que realmente está fazendo um trabalho à risca, com bastante cuidado sobre a história de Dom Pedro. Se a gente colocar no Google, a gente vai encontrar muitas coisas que não condiz, tá? Então coloca lá no Google, no Face, Dom Pedro II do Brasil, que lá vocês vão encontrar uma página com toda a história dele, desde lá do passado, quem ele foi, o que ele fez, né? E a gente sabe que ele foi um soldado romano, né? Na época de Jesus. E que ele recebeu uma grande missão de reencarnar. E aí tem toda uma história muito bonita, bem legal, assim, que tu fica refletindo, parece que tu entra da história, parece assim que tu fez parte daquilo ali, tu vai vivenciando, né? Isso aí mesmo, Márcio. Eu ainda não fui olhar nesse livro, mas é bom a gente dar uma olhada. Então, olha quanto assunto a gente pode buscar, ler, aprender e entender o que é essa escola de médios. Que isso já é feito há quantos anos atrás? As oportunidades que foram dadas a esses irmãos de trazer a melhoria, trazer o conhecimento, trazer o progresso, assim somos nós. Cada um de nós, né, trouxe esse dom, mas tem um porquê. Mediunidade. O que é mediunidade? Vocês sabem? Naquele dia na aula, eu dizia, ai meu Deus, tá faltando a palavra, tá faltando a palavra. Lembra que eu fiquei naquele impasse e eu não conseguia lembrar a palavra. E eu disse uma coisa que eu quero me retificar. O que é mediunidade? O que quer dizer mediunidade? E olha, vou dizer agora o que é a mediunidade. Tudo bem. É mediação, é material, é espiritual, é comunicação, mas mediunidade é resgate. Resgate. Olha que oportunidade que temos. Vai dizer que não é uma oportunidade maravilhosa, como diz a Andréia, de trabalhar? Oh, meu Deus, tá lascada, Vanessa. Entendeu, Vanessa? Quando nós conversamos lá no início aqui na sala, o que estava passando para ti, agora não me pergunta por quê, amada. Viu? Mas não se assuste. A gente não precisa se assustar, porque quando isso, tu vê, a gente começa depois a colocar assim a cabeça para pensar. E quando hoje eu posso dizer assim, agora eu tô realmente entendendo que a minha dívida era muito, muito grande, né? Meu Deus, quando simplesmente a diretora da casa renunciou e ninguém queria na época, e no fim eu
Ah, tudo bem, você, né? Você é a diretora da casa espírita. Vocês imaginam a minha dívida, né? Esse resgate que depois eu vim a saber e fecha com tudo isso que a gente vai estudando, buscando, pesquisando, faz sentido. E eu acredito na espiritualidade, aquilo que eles me passaram. Não abriram tudo, mas o pouquinho que eles abriram, foi me dito que era uma oportunidade que eu estava tendo de resgatar com todos aqueles irmãos ali. Desde trabalhadores, pessoas que iriam buscar conforto, amorosidade naquela casa. Então era uma oportunidade única. Às vezes a gente não tem mais essa oportunidade. E esses dons que nós trazemos, né? Que às vezes a gente diz assim, nossa, a gente até se assusta, e a gente tem que ter muito cuidado e cautela, não sair, né, falando para todo mundo aquilo que tu vê, aquilo que tu escuta, é um cuidado que nós temos que ter, disciplina, o médium tem que ter disciplina. Por isso, do estudar, por isso fazer parte de estudo, porque o estudo e a prática vai nos ensinar a nos doutrinar, a termos disciplina, postura. O que é postura? É que nem quando tu te arruma toda, né, e vai num local que tu sabe te comportar, te sentar, sabe falar, sabe comer. Isso para mim é uma postura, é um equilíbrio. Falar o necessário, observar, aprender, né? Às vezes a gente vai num seminário, ouve uma palestra, por exemplo, eu fico assim, ó, como eu fui sexta num seminário, o rapaz de 34 anos, eu disse, meu Deus do céu, esse menino assim veio, mas não, ele disse, eu não vim pronto, minha dívida é muito grande, eu tenho que me esforçar e estudar muito. Que eu tenho que doar muito aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendo. E é verdade. A gente está sendo um porta-voz, mas a gente também está sendo um referencial. E a gente também tem que ter esse cuidado quando a gente é esse referencial. Então, quando a gente tem esses dons, ali é a forma, né, de nós sabermos colocar em prática como a verdadeira caridade, como um verdadeiro amor, como um verdadeiro irmão, como verdadeiro obreiros, fazer sem olhar a quem. Então eu separei algo aqui que eu achei assim, que faz parte desse nosso estudo. Lá no livro O Consolador, quem tem esse livro ou já comprou, já leu alguma vez, já pegou ele na mão? Quem já teve esse livro ou tem? Maravilhoso, né, Sil? Nossa, perguntas e respostas. Então, olha lá na página 86, no capítulo, vamos lá, aprendizado. Vamos ver o que fala aqui. 117. A inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Então, Chico Xavier, né? Junto com o nosso amado irmão Emmanuel, nos responde: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. 118. Como se
registram as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes, é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificados do porvir. Aí, meus amores, vamos falar o inverso. Se eu carrego dentro de mim ainda a revolta, a repulsa, o ódio, a mágoa, a inveja, a vingança, a fofoca, isso é sinal que o quê? Que ainda não consegui me libertar. Isso eu estou trazendo lá do passado, ainda está latente dentro do meu eu, do meu psique. Então, muitas vezes a gente quer saber assim, o que será que eu fui no passado, o que eu fiz. Basta a gente analisar os nossos impulsos, o que ainda nos incomoda. Então, isso mostra que a gente está muito longe ainda de ser esse espírito perfeito, né? Então, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade de espiritual? Isso mesmo, Eliana, o homem velho falando ainda alto dentro de nós. Mas esse homem velho nos incomoda bastante, né? Ufa! Tá na hora da gente dizer assim, ó, vai, ó, segue o teu rumo, segue o teu rumo, que esse corpo não te pertence mais, né? Mas e aí, não basta só dizer, é mudar a forma de pensar e agir. Porque aí esse homem velho nunca mais vai nos dominar. Então, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade de espiritual? Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então veja que aqui está dizendo que o amor e a humildade tem que ser prioridade. Mas não é nos isolarmos do todo e de todos. É estar no meio das dificuldades, no meio de muitas pessoas, que é onde nós vamos exercitar. Nossa, dá vontade às vezes a gente dizer, puxa vida, não tinha uma forma mais fácil, não? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Pois é, né? Quem não mandou ser um bom aluno lá atrás agora? Na 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? O que vocês acham? Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? A Andréa disse sim, a Cris disse não. E aí? A Eliana sim. O que mais? O que vocês acham? Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Pois o homem pode ser muito inteligente, mas nada moralmente bom. Muito bem. É o que mais tem atualmente, a Eliana. Então, vamos ver o que
Emmanuel diz para o Chico. Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. Vejam só, é o que nós estamos vivendo hoje. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Então, eu posso ser inteligente, mas me falta o quê? O amor, a humildade, a perseverança, o respeito. Nós temos aí vivenciando hoje, todos os dias, pessoas inteligentíssimas, usando da sua inteligência para se beneficiar. Não é verdade? Tirar proveito. Mas tudo isso é necessário porque nós estamos numa escola vivenciando o que é certo, o que é errado, e nós vamos ter que saber como conduzir essa situação. Então, eu pergunto para vocês, o meio ambiente influi no espírito? O que vocês me dizem? O meio ambiente influi no espírito? A Eliana, sim. A Dulce, sim. E aí? Acho que sim. Se ele se deixar se conduzir, a Andréia, sim, por este meio. Então, vamos ver o que o nosso irmão fala? O meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes, constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Nós vivemos 24 horas, né, numa zona de influenciação. A gente liga a TV, é só tragédia, só roubo, só mensalão, só isso, só aquilo. Vai no Face, é só isso. Vai entrar na casa espírita, às vezes tu ouve alguém falar sobre isso. Para na parada de ônibus, tu ouve isso, tá no ônibus. Então a gente tá numa zona. Mas e aí? Cabe a mim me deixar influenciar? Sim ou não? É isso que eu quero? Eu posso não concordar com o que está acontecendo, mas eu não posso jamais me deixar influenciar pela sintonia, pela forma que aquele irmão está conduzindo, que às vezes é a raiva, o ódio, o quebra-quebra, o matar, o julgar, o condenar. É isso que nós estamos nos referindo. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? E aí ele nos diz: o campo de estudo perseverante com esforço sincero e a meditação sadia é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então vejam bem que ele fala aqui que não é só estudar, é também fazer o nosso momento de meditação sadia. O que é meditação sadia? Escolher um tempinho hoje, todos os dias, ou de manhã, ou de noite, fazer a sua meditação, sua reflexão, sua respiração, canalizar somente energias positivas. E que eu possa, naquele momento, me libertar daquilo que não está me fazendo bem. É manter o equilíbrio.
Olha que maravilha! Tudo isso hoje que abordamos aqui na sala, no nosso estudo do livro Segurança Mediúnica. Deu para vocês mais ou menos hoje entender e encerrar esse nosso capítulo 7, né, do livro Segurança Mediúnica, Escola de Médios? Deu para a gente entender o que é essa escola de médios? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer a sua meditação, cada um tem que buscar o seu equilíbrio, cada um tem que colocar em prática, conhecer esse Jesus que veio e nos deu o primeiro passo, nos ensinou como lidar com as dificuldades. O que realmente é a escola de um médium. O que eu quero, o que eu preciso praticar, o que eu vou colocar em prática. Primeiro, se respeitar a si mesmo. Se amar, se valorizar e zelar por este corpo que é emprestado. Depois, e a luta. Mas a luta que eu me refiro não é com armas de destruição, é com armas de amor, com armas de verdadeira caridade para com seu próximo. É saber estar presente em situações tão delicadas que às vezes tu pensa assim, o que eu vim fazer aqui para estar ouvindo isso? Tá ali porque tem que estar. E vai ouvir com dignidade, com respeito, sem, né, entrar em atrito consigo mesmo e revolta. Esse para mim é uma escola mediúnica. Isso para mim é uma escola de mediunidade. Porque médios todos somos. Agora, praticar a mediunidade é outra coisa. Então, eu quero agradecer a presença de todos hoje aqui na sala. Hoje está assim uma energia tão amorosa, né? Tá uma leveza, isso é muito bom. Né? Tenho só a agradecer. E que os nossos bons amigos que já estão dentro do nosso lar aqui nos assessorando, faxinando aqui a nossa casa, né, nos dando esse banquete espiritual, porque eu digo, se eu estou aqui, eu estou aprendendo muito com vocês, porque eu não sei muito pouco, mas eu procuro assim fazer a minha parte, me esforçando, porque eu quero ser uma boa aluna. Eu quero, nessa existência, eu quero ser uma boa aluna. E quero passar por média, né, para que eu não tenha que repetir de novo. Porque, com certeza, eu não vou ter as mesmas oportunidades que eu tive nessa vida. Então, neste momento, eu convido a quem foi dado a tarefa de fazer as vibrações na sala, a prece de encerramento, lembrando que cada encontro nosso é um presente, né, dos nossos amigos, nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, para tratar das nossas enfermidades. Como eu disse, o Brasil é um hospital, um pronto-socorro, que, né, fizemos parte deles para tratar, curar as nossas almas doentes. Então, vamos tratar da nossa alma, do nosso corpo, com muito respeito e amorosidade. Então, vou descer para a Andréia dar seguimento. Obrigada, Rua. O meu sol tá ok? Estou preocupada, só que eu tô com bastante pique na sala. Qualquer coisa vocês me avisem na área de texto, tá? Então vamos nesse instante entrar nas nossas vibrações. E é o momento em que vamos nos doar e receber. Então vamos solicitar a equipe de Dr. Bezerra, que sempre está nos amparando, para que possam os amigos espirituais tratar do nosso corpo físico, mas também do nosso espírito, da nossa mente, renovando nesse instante a cada um de nós. Vamos solicitar
Que todos aqueles que estão na nossa mente, que aqui não puderam estar, possam receber nesse instante o nosso abraço, o nosso pensamento de amor, direcionando também esse carinho para todos os nossos ainda desafetos, estejam encarnados ou desencarnados, por aqueles que passaram pela sala, por aqueles que estão em hospitais, ainda sem diagnósticos ou com diagnósticos tão difíceis. Vamos orar por aqueles refugiados que chegam sem nada, inclusive muitas vezes sem destino, sem esperança. Vamos orar pelos que estão em abrigos de idosos, muitas vezes abandonados, sem carinho. Vamos vibrar pelos abrigos de crianças. São tantos jovens, bebês, ali deixados e esquecidos. Uma família. Vamos vibrar pelos que estão nascendo e pelos que estão desencarnando, pelos suicidas, pelos palestrantes. Vamos vibrar por todo o nosso planeta, pelos mares, pela natureza, imaginando o nosso globo, o nosso planeta Terra, iluminado, e que possamos também, dentro dessa vibração, solicitar a fluidificação das águas, aquela água que separamos, que os mensageiros da equipe de Dr. Bezerra possam colocar ali aquele remédio tão importante. As águas das caixas d'água, as águas que as pessoas nem sabem que vão ser fluidificadas, mas que tanto precisam daquela medicação. Pelas águas dos rios, dos mares, que todas recebam um tratamento para sua renovação, para que haja sempre vida em abundância. Vamos pedir para que cada um de nós receba do seu mentor aquele equilíbrio na sua mente, aquele olhar sempre melhor. E então, vamos agradecer por esta tarde tão rápida, mas com tantas reflexões, que saímos daqui renovados no nosso comportamento, no nosso olhar, no nosso falar, levando a todos aqueles que encontrarmos e para todos aqueles que convivermos o nosso melhor abraço, o nosso melhor sorriso, a nossa melhor palavra, o nosso melhor perdão. Que possamos, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, sairmos daqui com mais carinho, mais amor em nossos corações. Que assim seja. Um grande beijo a todos, obrigada pela presença de cada um. Roubo Senhor sobe, que possamos